Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Murilo Romero. Vamos dar seguimento à nossa aula de Fundamentos de Ciência dos Materiais, FCM código 001, né? Aqui com as aulas práticas. Hoje a gente vai continuar falando de preparação metalográfica. A gente vai iniciar os conceitos da preparação, né? Que eu dividi em dois tópicos basicamente, aula 4 e aula 5. E aula 6 e aula 7 a gente dá seguimento mais para a parte de microscopia, ok? Então hoje, aula 4, corte, embutimento e lixamento, ok? Então aqui está o nosso cronograma. A gente teve 2 semanas sem aulas aqui por causa dos feriados do dia 28 e do dia 2 do 11. E hoje a gente tem aqui corte, embutimento e lixamento. O professor Júlio já passou para vocês o que é ciência e engenharia de materiais, os materiais e sua composição. Vocês já viram as estruturas cristalinas dos materiais, então estrutura cúbica de corpo centrado, cúbica de face centrada, hexagonal compacta, algumas estruturas de cerâmicas talvez, né? E na próxima aula vocês já vão ver sobre defeitos, tá? E aqui, corte, embutimento e lixamento hoje, ok? Então, pessoal, né? Aqui, vocês já estão acostumados. Quais são os objetivos da aula de hoje, né? Os objetivos são o seguinte: introduzir a vocês os conceitos, né, os principais conceitos iniciais do processo de preparação metalográfica, né? Apresentar aos alunos ou a vocês as etapas de corte, embutimento e lixamento, bem como os equipamentos que a gente usa, né, os meios que a gente usa para fazer essas etapas, e capacitar a vocês as boas práticas de preparação metalográfica, né? Que vocês estejam preparados, pelo menos com a parte teórica relativo à preparação metalográfica, ok? Então, voltando ao que a gente já viu nas aulas passadas, micrografia, né? A gente viu um pouco de micrografia, que é a preparação metalográfica, né? A gente vai olhar o material em um microscópio, né? Que vai ter uma magnificação. E para a gente conseguir olhar, a gente tem que fazer uma preparação metalográfica, né? Então os tópicos hoje vai ser um pouco sobre o corte, né? A escolha do local onde a gente vai estudar. A gente escolhe o local, efetua o corte, né? Na sequência a gente faz o embutimento, que pode ser a quente ou a frio. O embutimento é colocar essa resina em volta da peça que a gente quer analisar, né? Então tem vários tipos de embutimento aqui, né? Aqui então tem um suporte, mas tem um embutimento aqui, né? De pequenas estruturas aqui. Aqui o embutimento, às vezes é transparente, às vezes é opaco, né? E na sequência o lixamento, ok? Então, preparação metalográfica, micrografia, né? Então a técnica de preparação de amostra, né, pode ser dividida nas seguintes fases, né? Escolha e localização da seção a ser estudada. E aí, uma vez que a gente determina a seção que a gente vai estudar, a gente pode fazer o corte e, uma vez feito o corte, a gente pode embutir a nossa amostra. A gente tem que obter, na sequência, uma superfície plana e polida, né, nesse local que a gente escolheu para o nosso estudo, né? Por que a gente tem que fazer isso, né? A superfície tem que estar plana e perfeitamente perpendicular ao eixo do microscópio, de forma que a gente consiga focar e conseguir obter as informações corretas estruturais, né, por meio da reflexão da luz. A gente viu isso na aula passada, né? Então a gente tem que deixar a amostra bem planinha. Então a gente tem que se preocupar muito aqui com duas etapas, que é o lixamento e o polimento, né? Então a gente vai retirando o material da superfície de forma a deixar nivelado, de deixar plano e deixar normal ao eixo do microscópio, ok? Na sequência a gente fez o lixamento e o polimento, a gente tem que fazer o exame ao microscópio para observação das ocorrências visíveis sem ataque, que geralmente são os defeitos, né? Então, poro, trinca, algumas informações que a gente consegue obter antes do ataque. E depois a gente ataca a superfície com reagente químico adequado e a gente vai ter a etapa de ataque químico e a gente faz o exame ao microscópio para observar a microestrutura. A gente faz a etapa de registro fotográfico e a gente tem a etapa da fotografia. É claro que a gente pode fazer
o exame antes do ataque também, tá, pessoal? Não é apenas depois, bem como o registro fotográfico pode ser feito logo depois da etapa 3 aqui. Isso aqui a gente viu aula passada. Hoje a gente vai focar nessas 3 primeiras aqui: corte, embutimento e lixamento, né? Que corresponde, respectivamente, aos pontos 1 e 2, ou seja, a escolha e localização da seção que a gente quer estudar e a obtenção de uma superfície plana e polida no local escolhido para estudo. É claro que para a gente obter uma superfície polida, a gente vai ter que passar pelo polimento, que vai ser abordado na próxima aula. Ok? Então vamos falar um pouco do corte primeiro. O corte, pessoal, né? Isso vai depender muito de que dispositivo ou de que peça a gente está analisando, né? Porque as dimensões dos corpos de prova, né, elas são limitados aqui para o ensaio micrográfico. Por quê? Ao contrário do macrográfico, que a gente conseguia preparar a nossa macrografia na própria peça, no próprio tubo, né, no próprio dispositivo ali, né, a gente fazia um lixamento, um polimento, atacava e revelava ali. No ensaio micrográfico, a gente tem algumas limitações, né? Como, por exemplo, o peso máximo que suporta o porta-amostra do microscópio óptico ou eletrônico, as dimensões da câmera ou da porta de entrada de amostras do microscópio, né? Então essas limitações acabam limitando a dimensão máxima praticável para o exame micrográfico, tá? Então para isso a gente tem que analisar 2 casos. Para amostras pequenas, por exemplo, esse parafuso aqui, que é bem pequenininho, a gente consegue analisar toda a seção da peça em uma única micrografia, em uma única amostra. A gente consegue embutir, por exemplo, aqui até 2 parafusos, né? A gente cortou no meio, embutiu um de cada lado aqui. Mas, por exemplo, uma amostra grande, como por exemplo um virabrequim, a gente tem que selecionar uma amostra que seja representativa da região que a gente quer analisar. A gente não pode embutir todo o virabrequim e colocar no microscópio óptico, né? Então aqui a gente tem que selecionar um pedaço da amostra e realizar um corte, tudo bem? Às vezes, para facilitar essa seleção da região que a gente quer analisar, a gente faz um ensaio macrográfico, né? Observa o comportamento naquela região e após a gente observa se é uma região homogênea, se é heterogênea, né? Se for homogêneo, geralmente a estrutura do material e todo o corpo de prova, tanto faz de onde a gente vai tirar o corpo de prova. Porém, se for heterogêneo, por exemplo, se a gente tira um pedaço aqui e ele é diferente de um pedaço aqui, que é diferente de um pedaço aqui, então aqui a gente vai ter que pegar vários pontos, né? Mais de um corpo de prova vai ser necessário se a gente quiser analisar a estrutura de todo o nosso virabrequim. Mas se a gente estiver interessado apenas nesse ponto aqui, por exemplo, a gente vai tirar apenas um ponto aqui, né? Vai fazer um corte e vai analisar apenas essa região, porque a análise microscópica tem essa limitação de tamanho. Tudo bem? Então a gente pode fazer um ensaio preliminar macrográfico e observar se o material é homogêneo ou heterogêneo. Tudo bem? Em alguns casos, onde é heterogêneo, é onde a gente tem a presença de anisotropia, né? Então olha só, anisotropia quer dizer que as propriedades elas são diferentes, ou a estrutura ela é diferente de acordo com a orientação que a gente escolhe da amostra. Vocês lembram dos planos de corte, né? Então aqui, por exemplo, seria uma seção transversal, se a gente cortar assim. Mas se a gente cortar descendo aqui, né, na longitudinal, a gente tem a seção longitudinal. E a seção transversal pode ser diferente da longitudinal. Isso acontece muito em alguns processos de fabricação, como conformação plástica, forjamento, laminação, estampagem. A orientação da seção que a gente vai escolher vai depender muito, né, da região que a gente pegou. Se vai ser a região transversal ou longitudinal. Então, aqui é muito importante nesses casos que tem anisotropia, a gente identificar claramente qual amostra a gente está analisando. Então a gente coloca geralmente um papel ou anota na própria amostra seção transversal, coloca um ST de seção transversal ou SL de seção longitudinal. Ou a gente pode até fazer uma fotografia para a gente lembrar depois. Tira uma fotografia antes, a gente faz o corte, né, da seção transversal longitudinal e tira uma foto e deixa armazenada em algum lugar para a gente olhar depois. Não, a seção transversal ela tinha esse formato e a longitudinal já era mais quadrada. Isso é importante, tá, pessoal? Porque uma vez que a gente está preparando as amostras, se tiver muita amostra, umas 10, 5, pode ser que a gente confunda uma amostra com a outra
e a gente acaba não sabendo mais o que a gente está analisando, se aquela era seção transversal ou longitudinal. Então a perda dessas informações, ela pode colocar em dúvida todo o processo de preparação metalográfica e bem, com base nisso, a confiabilidade dos resultados. Então é importante deixar registrado essas informações, tá? Seja por meio de anotações, de fotografias. É sempre importante isso quando se trabalha com amostras, tá? Isso vale para qualquer ensaio, na verdade. Sempre deixar registrado qual amostra é qual, para você não ter esse erro que vai colocar todo em dúvida o processo. Você vai ter que refazer toda essa etapa novamente. Bem como também é importante você dizer qual face que você está pegando. Por exemplo, essa é a face... essa, por exemplo, essa é a face dessa região, a face 1 é essa, a face 2 é essa. É sempre bom você deixar claro. Eu estou analisando a seção transversal dessa face aqui, ó. Não dessa aqui, dessa aqui. Então, essa é a 3, essa é a 4. É sempre bom deixar claro. Já em peças que a gente não tem esse fenômeno de anisotropia, geralmente peças fundidas apresentam esse comportamento mais homogêneo, né? A orientação da amostra que a gente pega acaba não sendo tão importante. Mas mesmo assim, não é interessante a gente negligenciar. É sempre bom deixar registrado qual é a seção que a gente está pegando da nossa amostra. Tudo bem? Olha aqui um exemplo, né? A influência da seção em relação à anisotropia, inclusões, né? Então inclusões são essas fases metálicas na estrutura, né? De intermetálicos, que a gente chama, em produtos conformados a quente. Então percebe que na seção longitudinal eles são alongados, né? Mas quando a gente olha na seção transversal, eles estão homogeneamente distribuídos na seção transversal. Dá a entender que ele tem esse comportamento, mas se a gente observa na seção longitudinal, o comportamento é diferente. Então, quando a gente tiver esse fenômeno de anisotropia, é importante a gente saber exatamente, ou pelo menos identificar as seções que a gente está trabalhando aqui. Então, uma vez que a gente determinou a seção que a gente vai estudar, a gente faz um corte, né? Então, a gente tem o tubo aqui, a gente faz um corte aqui. A face 1 é a face que a gente vai analisar, né? Essa fase vai para o embutimento na sequência, tá? E uma vez que a gente fez o corte, a gente pode fazer o corte de várias formas, né? Existem vários métodos de corte, alguns são mais específicos para alguns casos, né? Aqui, por exemplo, a gente tem um corte por serra manual, que a gente vai ver mais em detalhe no próximo slide, tá? O que é interessante abordar aqui? Durante o corte, a gente está aplicando deformação plástica e calor da nossa amostra. E isso pode gerar alteração microestrutural. A gente está querendo ver a estrutura do nosso material. E se a gente gera uma alteração na estrutura, a gente vai ter uma leitura mascarada ou uma leitura incorreta, né? Então a gente tem que ter cuidado aqui para quando for fazer o corte, não aplicar muita deformação plástica, não deformar tanto o nosso material e não esquentar tanto, porque isso pode gerar alterações metalúrgicas. Então, geralmente, quando a gente faz um corte com materiais abrasivos, como discos rotativos, isso gera muito dano, porque ele é mais grosseiro. Quando a gente corta com serras diamantadas ou discos diamantados, que são mais finos, né, a perda de material é menor, a gente vai acabar tendo menos problemas, mas por consequência, os discos diamantados são mais caros. Tudo bem? O que pode melhorar o processo aqui é usar um lubrificante, um refrigerante, para facilitar o processo de corte e retirar o calor durante o corte, tá? Então sempre vai ter a presença de um líquido ali, refrigerante, né, um fluido de corte. Vocês vão ver isso com mais detalhes na disciplina de usinagem, ok? Então a gente viu a serra manual, é um exemplo. A gente pode ser por uma serra automática com disco de corte, que nesse caso aqui, então a serra automática. Tem o disco de corte aqui composto de um material abrasivo, então são vários grãos abrasivos, né? Ele vai rotacionando e vai gerando corte aqui, por exemplo, de um tubo. Percebe que a amostra está presa numa morsa aqui, né? E olha o calor que gera aqui, né? Durante o corte, então tem que tomar um pouco de cuidado. A gente pode também realizar o corte usando uma plana, um torno. Pode ser um corte a água, corte a laser, enfim. Existem uma infinidade de cortes aqui. Os mais utilizados manualmente é a serrinha manual e o disco de corte, essa serra policorte automática. Vamos ver alguns vídeos aqui. Pessoal, por exemplo aqui, tá? Deixa eu ver se tem som esse vídeo. Tem somzinho. Handsaws are quick and easy to use for all sorts of projects.
Então, esse cara aqui vai falar pra gente de serra manual. Hand saw é serra manual. You just want to make sure you're grabbing the right one for the job. Now, a hacksaw has a bow shape with a thin blade. Então aqui a gente tem essa lâmina, né? Essa serrinha na nossa serra manual, que a gente consegue tirar essa serra. A gente consegue trocar, tirar, ajustar a rigidez, tá? Então é importante, uma vez que ela está gasta, a gente não precisa trocar todo esse instrumental. A gente apenas troca essa serrinha aqui. By adjusting the blade tension, you can make it more rigid, which prevents twisting or bending. And you can switch out the blade for rougher or finer cutting or reverse it, so it's cutting on the pull stroke. This saw is... Olha que interessante. Está cortando uma amostra aqui, parece até ser um perfil de aço ou de alumínio, né? Com uma serrinha, e a amostra está sendo presa numa morsa, né? Sempre presa numa morsa aqui. The workhorse for trimming and cutting metal or plastic. A carpenter saw... Opa. Bem, ali já passa para outro tipo de serra, tá? O importante aqui, pessoal, é que esse tipo de corte, ele é mais lento. E ele acaba não gerando tanto calor na peça, né? Se gerar calor, geralmente o operador vai perceber, porque ele vai estar em contato ali com a peça que está sendo cortada. Mas mesmo assim, a gente pode usar aqui alguns tipos de refrigerantes também, tá? Se vocês quiserem, vocês podem assistir esse vídeo completo no YouTube depois. Aqui a gente tem uma serra automática com disco abrasivo. Nesse caso aqui, a gente já tem que ter um pouco mais de cuidado, né, com essa questão do aquecimento, que pode gerar essas alterações estruturais. Então, aqui é bem comum usar um fluido de corte. Uma serra de fita. Percebe que aqui é uma máquina bem grande, né? Então, para cortar peças grandes aqui, né? Então, geralmente, retira-se essa amostra grande. A partir daqui, a gente tem que fazer um outro corte para gerar uma peça para a gente poder embutir, né? Para a gente poder depois fazer o polimento e lixamento. Olha o fluido de corte aqui. Então, aqui tem um fluido de corte, né? Uma fita de serra, vai cortar outro pedaço aqui, né? Então, esse é outro tipo de serra que a gente tem. Percebe que aqui não vai gerar muito calor, né? Porque o fluido de corte está refrigerando todo o processo aqui. Então, tanto alterações térmicas aqui ou deformações localizadas acentuadas, aqui acaba sendo reduzido. Isso é bastante importante para análise metalográfica. Enfim, vocês podem depois ver com mais calma esse vídeo no YouTube. É só uma representação aqui. E por último aqui, pessoal, essa serra policorte aqui. Então a gente viu a serra fita, a serra manual e a serra policorte. Esse vídeo aqui tem 47 segundos. Geralmente são vídeos de empresas, né? Vocês conseguem encontrar no YouTube. Tem toda uma propaganda aqui. Mas o importante aqui é vocês só verem mais ou menos o funcionamento. Então percebe que ele usa uma luva, né? Para prender a amostra aqui. Prende uma amostra num sisteminha aqui. Muito parecido com uma morsa. E aqui está o nosso disco, né? Percebe que é um disco bem grande, né? E aí o disco rotativo, ele apenas aplica uma força aqui. E o disco vai cortando, né? A peça metálica aqui que se deseja. No caso, ele pode ter uma inclinação aqui para realizar o corte. Beleza, pessoal? Então, era basicamente isso que eu queria passar para vocês de corte. Agora a gente vai abordar um pouco sobre embutimento. Vamos para a parte 2, então, da nossa aula.